Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras. Boa noite, nós que já falamos, muito especialmente a família do nosso querido Dr. Júlio, homenageado de maneira singela, mas sincera por essa casa. Vi que uma das netas chorava bastante. Imagino que a convivência conosco, que éramos amigos, ele era dessa maneira. Imagino como era com a família que tem mais proximidade. Cumprimentar aqui que eu deixei, não tinha visto a presença dos dois vereadores eleitos, o vereador Bogo e o vereador Vilcinho, ao Fortesc, que sempre nos acompanha aqui, Fortesc pela imprensa, Pedro Esquiva, que já citei pela imprensa, os demais assessores, presentes, familiares. Eu preparei uma fala que é uma fala que talvez não foi feita para vocês, mas principalmente para os dois vereadores eleitos. É muito importante que a gente, enquanto vereador, que nós hoje estamos e vocês estarão na próxima legislatura, possa pensar a respeito do recado que a urna nos deu, né? Porque a urna conversa com a gente, ela nos dá um recado. E aqui eu não estou falando de votação individual, porque eu acho que isso cada um já fez as suas reflexões necessárias. Eu falo aqui do pouco prestígio do poder legislativo municipal junto à população. E isso é culpa dos vereadores. Isso não é culpa da população. Isso é culpa dos vereadores que muitas vezes passaram por essa casa de maneira absolutamente como uma nuvem. Silenciosa, calma, tranquila. E nuvem daquelas em dias que não chove, porque nem água derrubaram sobre esse solo. Nós tivemos 2.895 votos brancos e 1.656 votos nulos para vereador. Diferentemente para prefeito, que nós tivemos 1.511 nulos e 1.666 brancos. Isso significa dizer o quê? O eleitor compareceu, foi à urna, escolheu o seu prefeito e disse: não quero votar para vereador. Não quero, nenhum desses 100 e poucos nomes que se apresentam pode me representar. A gente pode fazer uma leitura. Será que essas pessoas conhecem e sabem qual é o valor e qual é a razão da existência do Poder Legislativo? Será que essas pessoas acompanharam a produção legislativa feita nessa casa? E vou falar só da minha, porque dos demais eu não tive tempo de ver. 24 projetos legislativos, 23 projetos de resolução, 53 requerimentos, 4 emendas, moção de aplauso e apelo 32, 127 indicações, isso individualmente. Como coautora, 14 projetos de legislativo, 3 de resolução, 3 requerimentos, 5 requerimentos de informação, 3 emendas, moção de aplauso e apelo 13, indicação 1, projeto de decreto legislativo 1 e proposta de emenda à lei orgânica 1. Será que quem votou fez a conta do que foi produzido nessa casa? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu deixo essa pergunta realmente como dúvida, não como reflexão. Porque, às vezes, parece que se o eleitor sai da sua casa e vai até a urna para votar e vota branco ou nulo, parece que não tem ninguém que sirva para representar aquele indivíduo. Ou que realmente ele não entende qual é a função do vereador, o porquê da existência do vereador, a importância do vereador. E nós temos isso também se repetindo, os números aqui, se a gente for fazer uma análise desses números, eles se repetem tanto no Estado, quanto ao Poder Legislativo Estadual, quanto na questão federal, quando nós vamos escolher senadores e deputados, que há também, não abstenção, uma grande quantia de votos brancos e nulos. Estando os dois presentes aqui, que vão dar continuidade aos trabalhos nos próximos 4 anos, fica uma responsabilidade de tentar fazer o que a gente fez. Eu, pelo menos, tenho uma consciência muito tranquila em relação ao valor que dei para a vereança, ao valor que dei para essa Casa Legislativa e ao respeito que tive por essa Casa Legislativa. Participando das sessões, me manifestando, e vereador Darlan, de maneira positiva ou negativa, não é à toa que quando a presidente coloca em votação, ela diz que o projeto está em discussão, e a discussão é necessária, a discussão é absolutamente necessária. Nós teríamos muito pouco a acrescentar se todos nós, de maneira covarde ou, sei lá, ignorante, baixasse a cabeça e não discutisse nada. Eu posso me opor às suas ideias,
mas eu vou lutar pelo resto da minha vida para que você possa expressá-las. Isso é uma máxima para que a gente continue tendo democracia. Né? E quando o vereador vem na palavra livre, ou quando o vereador se manifesta, e a gente às vezes acompanha, né, vereadores, os comentários que vêm nas redes sociais da sessão da Câmara, não sei por que os vereadores ficam discutindo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para consertar a calçada. Nós não estamos aqui para aumentar a escola. Nós não estamos aqui para essas finalidades que são típicas do Poder Executivo. Então, realmente, eu espero que vocês tenham muito mais sucesso, eu não vou dizer do que nós, mas vou dizer do que eu, em fazer com que a população enxergue de maneira correta a função do vereador. Que não é ajudar, que não é comprar rifa, que não é comprar boi ralado, que não é fazer outras coisas que não o bom trabalho aqui nessa casa pelo qual nós somos remunerados. E não há nenhum problema em quem comprou rifa e boi ralado. Né? Eu fiz por quê? Porque a gente ajuda a escola, a gente quer colaborar. Mas não é essa a função do vereador. A função do vereador ela é mais nobre. Fiscalizar, propor, indicar, fazer um trabalho para que o próprio executivo repense das necessidades que o município tem. Se realmente ver voz daquelas pessoas que não conseguiram chegar aqui, daquela gama da população que não conseguiu acesso e que muitas vezes nem tem acesso e nem sabe como vir até essa casa. O doutor Adriano, nosso colega, se precisar fazer uma proposta legislativa, se precisar fazer uma indicação de proposta legislativa, ele certamente tem um acesso maior aqui à Casa de Leis, à Casa Legislativa, do que uma pessoa que talvez trabalhe lá no interior do município, que não tem, às vezes, nem ônibus nesse horário para vir comparecer depois do seu horário de trabalho aqui à Câmara de Vereadores. Então, nós sabemos que muitas pessoas elas ficam completamente afastadas, tanto da função quanto do que um vereador pode e deve fazer. Então, há esses 2.895 brancos e 1.656 nulos, talvez faltou ou um pouco mais de vontade de conhecer o trabalho dos vereadores, ou da importância real que o trabalho do vereador tem nessa Casa Legislativa. Muito bem. Quero também aqui fazer uma homenagem a todos os professores. Né? Amanhã nós temos, dia 15 de outubro, o Dia do Professor. Para mim, a profissão mais honrosa e honrada que nós temos, em detrimento de qualquer outro. Ninguém chegou a exercer as suas profissões sem ter passado por uma sala de aula, sem ter sido conduzido pela mão, ou às vezes até pela orelha, como antigamente se fazia, né? Por um professor. E aonde nós chegamos, no local que nós estamos, nós devemos certamente... Acho que hoje vai ser o dia do engasgar aqui na Palavra Livre, vereadora Terezinha. Aonde nós chegamos, certamente, nós tivemos professores que fizeram muito mais do que a sua obrigação na hora de ensinar. E aqui eu faço uma homenagem muito especial à minha mãe, que foi professora por 35 anos, professora primária das antigas, professora primária que era daquelas que ia de bicicleta para poder dar aula em escola do interior. Chegava, tinha que levar o almoço porque não dava para voltar depois para casa e ficava o dia inteiro. Como ela mesma dizia, muitas vezes lanchava a mexerica que os alunos traziam lá das suas residências, e dia de inverno frio, como São Bento já teve e não tem mais hoje, ficar fechado dentro de uma sala de aula com mexerica descascada por 20 e poucos alunos, eu acho que era realmente uma prova, né, de fogo para um professor. Trabalhar com tão poucos recursos como trabalharam. Esses professores eram ou foram melhores do que os de hoje? Claro que não. Faço uma homenagem de saudosa memória, na condição de filha, na condição de aluna que fui dela, mas essa homenagem eu estendo a todos os professores, que mesmo de maneira mais tranquila, talvez, passam por vários perrengues na sala de aula. E hoje, analisando as salas de aulas como vejo e escutando aquilo tudo que a minha mãe ao longo do tempo nos falou sobre sala de aula, talvez o cansaço físico do professor de antigamente era muito maior. Hoje, o cansaço intelectual e o medo psicológico, a questão moral, é muito, talvez, mais pesada do que aquele esforço físico que o professor de antigamente tinha que fazer.
senhores professores, nós não poderemos ser nação, nós não poderemos ser povo, nós não poderemos ter um país de respeito sem que haja educação de qualidade. E a educação de qualidade pode ser feita em qualquer lugar. Claro que não deve ser feita em qualquer lugar, mas nunca poderá ser feita sem a ausência de um professor. O professor é imprescindível para que nós possamos crescer com valores e com educação suficiente. E falando também do Dia do Professor, mas mais especialmente me referindo ao Dia da Criança, fico feliz, e não sei se os demais vereadores receberam, o TAC de ajustamento de conduta feito entre o município de São Bento do Sul e o Ministério Público, já assinado pelo prefeito, para que a gente, de vez, resolva a questão da criança com com aspecto autista. Há um termo de ajustamento de conduta, porque cuidar da infância e festejar o Dia da Criança é fazer com que todas as crianças, não importa a sua condição, possam ter acesso à escola, a exame precoce, para que possam receber as condições de estimulação e tratamento necessários, e parabenizar ao promotor de justiça que, atento a essa questão do município, fez esse ajustamento de conduta que eu, como vereadora, espero realmente que seja cumprido. Abro mão do restante do meu tempo, senhora presidente, e deixo meu boa noite a todos.